O ar de Londres, naquela noite de 25 de janeiro de 1995, trazia consigo a umidade pegajosa do inverno inglês e um cheiro indistinto de carvão, chuva e esperança, ou desespero, dependendo do lado para o qual se torcia. Selhurst Park, o modesto mas apaixonado estádio do Crystal Palace no sul da capital, pulsava com uma energia crua, quase tribal. As luzes dos refletores, como olhos gigantes e ofuscantes, rasgavam a escuridão precoce do crepúsculo, projetando feixes amarelados sobre o relvado impecável, que parecia um tapete esmeralda sob o céu cinzento. Nas bancadas, um mar de casacos pesados, cachecóis coloridos e rostos ansiosos se agitava. O burburinho inicial de milhares de vozes misturava-se ao eco abafado das canções de torcida, que subiam e desciam como ondas, carregando a promessa de um espetáculo. Era uma época de transição para o futebol inglês, recém-saído da sombra de uma década turbulenta, renascendo sob a égide vibrante da Premier League. O Manchester United, sob a batuta implacável de Sir Alex Ferguson, era a força dominante, uma máquina quase perfeita, e seu confronto com o Crystal Palace, um time aguerrido mas menos estrelado, era mais do que um mero jogo, era um embate de filosofias, de classes, de sonhos. No centro daquele palco, sob o escrutínio de dezenas de milhares de olhos, estava ele, Eric Cantona. O nome, em si, já carregava um peso, uma ressonância de gênio e controvérsia. Cantona não era apenas um jogador de futebol, era uma entidade, uma figura mítica que parecia ter emergido das brumas da história para redefinir o que significava ser um número 7 no Old Trafford. Seu colarinho levantado, uma marca registrada que o distinguia de todos os outros em campo, era quase um talismã, um escudo contra a banalidade, uma declaração silenciosa de sua singularidade. A mente de Cantona, naquele momento, era um turbilhão de pensamentos e sensações. O frio mordia suas bochechas, mas por baixo do uniforme vermelho, seu corpo irradiava um calor febril. Ele ouvia o rugido da multidão, a cadência dos cânticos, mas era um som distante, filtrado pela sua concentração quase monástica. Seus olhos, de um azul penetrante, percorriam o campo, avaliando as posições dos adversários, antecipando os movimentos, buscando a brecha, o espaço que só ele parecia capaz de enxergar. Havia uma impaciência latente dentro dele, uma fome insaciável de criar, de dominar, de deixar sua marca em cada toque na bola. Ele se lembrava dos campos em Marsella, sob o sol escaldante da Provença, onde sua genialidade precoce colidia repetidamente com uma rebeldia indomável. Michel Platini, o ícone francês que ele tanto admirava, havia tentado guiá-lo, sussurrando conselhos sobre disciplina e foco, mas o fogo dentro de Cantona era difícil de conter. Eric, você tem um mundo aos seus pés, mas precisa domar a fera, Platini dissera certa vez, com um misto de admiração e preocupação. Jean-Pierre Papin, seu colega de equipe no Olympique de Marseille, testemunhara de perto os primeiros surtos de seu temperamento, as explosões que, por vezes, eclipsavam seu brilho em campo. Didier Deschamps, outro companheiro, conhecia a complexidade daquele homem, a mistura de brilho artístico e fúria vulcânica que o tornava tão imprevisível. Em Inglaterra, sob o olhar vigilante de Sir Alex Ferguson, Cantona encontrara um porto seguro, um santuário onde sua excentricidade era não apenas tolerada, mas, de certa forma, celebrada. Ferguson, o boss, era um mestre em decifrar almas complexas, um pai substituto para muitos de seus jogadores. Ele via em Cantona não apenas um talento bruto, mas uma inteligência tática rara, uma presença que elevava o jogo de todos ao seu redor. Ele é um gênio, Brian, Ferguson dissera a Brian Kidd, seu assistente técnico, em inúmeras ocasiões, enquanto observavam Cantona nos treinos, mas um gênio precisa de espaço para respirar, e limites para não se queimar. Kidd, um homem mais calmo e pragmático, observava Cantona com uma mistura de fascínio e apreensão, ciente da linha tênue que separava a inspiração da impulsividade no francês. No banco de reservas, Sir Alex, com sua inconfundível mastigação de chiclete e o olhar aguçado, parecia absorver cada detalhe do campo, cada movimento de seus jogadores.
Ele conhecia Cantona como poucos, uma relação construída sobre respeito mútuo e uma compreensão tácita. Ferguson entendia a paixão de Cantona, a intensidade que o impulsionava, e sabia que, por vezes, essa intensidade podia transbordar. Mas ele estava disposto a correr o risco, porque os momentos de pura magia que Cantona entregava eram incomparáveis. No gramado, a juventude do Manchester United, a famosa classe de 92, olhava para Cantona com uma admiração quase reverente. Gary Neville, o jovem lateral direito, sentia cada vez que Cantona recebia a bola uma eletricidade percorrer o estádio. Ele era o rei, Neville pensava, lembrando-se das lições silenciosas que aprendia apenas observando o francês. A confiança, a maneira como ele controlava o ritmo do jogo, a audácia de seus passes, tudo era uma aula. Roy Keane, o capitão irlandês, um vulcão de intensidade por si só, formava uma dupla formidável com Cantona, uma simbiose de força e arte. Keane entendia a linguagem não dita do francês, a fúria controlada que ambos compartilhavam, ainda que expressa de maneiras tão diferentes. E Peter Schmeichel, o gigante dinamarquês no gol, uma muralha de músculos e determinação, observava a dança de Cantona no meio-campo, confiando na sua capacidade de virar o jogo a qualquer momento. O jogo começou com a intensidade esperada. O Crystal Palace, impulsionado pelo apoio ensurdecedor de seus torcedores, atacava com fervor, tentando desestabilizar a máquina do United. A bola corria de um lado para o outro, os tackles eram fortes, o ritmo frenético. O cheiro da grama recém-cortada misturava-se ao suor dos jogadores e à fumaça de cigarros que, de alguma forma, ainda pairava no ar das bancadas. Cantona, inicialmente contido, observava, calculava. Seus primeiros toques eram precisos, suaves, preparando o terreno para a explosão que ele sabia que viria. Nas arquibancadas, Matthew Simmons, um torcedor do Crystal Palace de 20 e poucos anos, estava imerso na atmosfera. Seu casaco pesado e seu cachecol vermelho e azul eram um uniforme, um símbolo de sua lealdade inabalável. Ele viera para o jogo com os amigos, como fazia há anos, para extravasar a semana de trabalho e se perder na paixão do futebol. Simmons não era um homem de grandes posses, mas o futebol era sua riqueza, sua válvula de escape. Ele gritava, aplaudia, xingava, uma voz entre milhares, mas uma voz cheia de convicção. Para ele, Cantona era o arquétipo do inimigo, o jogador arrogante do time rico, o estrangeiro que ousava ditar as regras em seu futebol. Havia uma antipatia latente, alimentada pela rivalidade e pelo folclore do futebol inglês. A primeira parte do jogo foi um duelo tático, com poucas chances claras para ambos os lados. O United, apesar de sua superioridade técnica, não conseguia quebrar a defesa aguerrida do Palace. Cantona, frustrado com a falta de espaço e a marcação apertada, começou a exibir os primeiros sinais de sua impaciência. Seus gestos se tornaram mais amplos, suas reclamações mais audíveis para o árbitro. O sangue começava a ferver sob a superfície calma. O intervalo trouxe uma breve trégua, com o cheiro de tortas de carne e cerveja barata invadindo as áreas de circulação. Sir Alex Ferguson, no vestiário, transmitia sua mensagem com a calma autoridade que o caracterizava, mas seus olhos mostravam a urgência de quem queria a vitória. Cantona, sentado em silêncio, absorvia as palavras do treinador, mas sua mente já estava de volta ao campo, reavaliando a estratégia, buscando a chave para desbloquear a partida. A segunda parte começou com um ritmo ainda mais intenso. O Manchester United pressionava, e Cantona, com sua movimentação inteligente, tentava desorganizar a defesa adversária. Foi aos poucos que a tensão começou a escalar. Um passe errado, um tackle mais forte, uma decisão contestável do árbitro, cada pequeno incidente adicionava uma camada de frustração ao gênio francês. Ele sentia o peso das expectativas sobre seus ombros, a pressão de ser o catalisador, o homem que deveria fazer a diferença. O minuto 48. Cantona, com a bola nos pés, tentava se desvencilhar de um marcador. Richard Shaw, o zagueiro do Crystal Palace, um defensor robusto e implacável, grudou-se nele como uma sombra. Cantona, sentindo a pressão,
tentou se livrar dele com um pontapé sutil, mas desnecessário, uma pequena vingança por ter sido tão persistentemente marcado. Não foi um chute violento, mas foi um gesto de irritação, um sinal claro de sua frustração crescente. O apito agudo do árbitro, Alan Wilk, cortou o ar frio. Um cartão vermelho. A decisão foi instantânea, inquestionável em sua aplicação das regras, mas para Cantona, pareceu um ultraje. Seus olhos se arregalaram, as pupilas dilatadas, e um protesto furioso escapou de seus lábios. Ele gesticulou, incrédulo, para o árbitro, para o céu, para qualquer um que pudesse ouvir sua indignação. A injustiça, na sua mente, era palpável. O estádio explodiu. Os torcedores do Crystal Palace, em êxtase com a expulsão do inimigo, número 1, urravam em triunfo. Os poucos torcedores do United, espalhados pelas arquibancadas, murmuravam em desespero e raiva. Cantona, com seu colarinho ainda orgulhosamente levantado, permaneceu por alguns segundos no centro do campo, um ponto vermelho e solitário em meio ao caos. Sua mente fervilhava. A humilhação, a sensação de ter sido mal interpretado, a raiva por ter sido tirado do jogo que ele tanto ansiava por dominar tudo se misturava em um coquetel explosivo. Então, ele começou a caminhar. Um passo após o outro, lento, deliberado, em direção à linha lateral, na direção do túnel que o levaria para fora daquele palco de fúria e paixão. Era uma caminhada longa, torturante, sob o peso de milhares de olhares. O ar parecia mais denso, as vozes da multidão mais penetrantes. Os gritos e insultos choviam sobre ele, cada palavra um dardo afiado que perfurava sua armadura de estoicismo. Vai para casa, seu francês de merda, filho da puta, fora daqui, Cantona. As palavras eram um coro raivoso, um ataque pessoal que visava minar sua dignidade. Ele tentou ignorar, tentou manter a compostura que Ferguson tanto valorizava, mas a cada passo, a pressão aumentava. Ele sentia o calor subir por seu pescoço, o pulsar nas têmporas. A raiva, sempre um companheiro próximo, começava a assumir o controle. Em uma das primeiras filas da bancada principal, Matthew Simmons, com o rosto vermelho de excitação e álcool, estava no auge de sua fúria. Ele havia passado o jogo inteiro gritando, mas agora, com Cantona expulso e caminhando diretamente em sua direção, ele viu uma oportunidade de ouro para descarregar toda a sua frustração e ódio. Ele se inclinou sobre a grade de proteção, o rosto contorcido em uma careta de desprezo, e soltou as palavras que iriam ressoar na história do futebol, um eco que se recusaria a desaparecer. Vai para casa, Cantona. Seu bastardo francês. Vai para casa com a tua mãe, seu filho da puta. As palavras, carregadas de veneno e xenofobia, atingiram Cantona como um choque elétrico. Ele havia suportado muitos insultos em sua carreira, mas havia algo naquelas palavras, naquela intensidade pessoal, que quebrou a barreira. Seus olhos, que antes fixavam o túnel com uma determinação sombria, desviaram-se bruscamente. Sua cabeça girou, o colarinho ainda desafiadoramente levantado, e ele fixou o olhar em Simmons. O tempo pareceu congelar. O barulho do estádio, que momentos antes era um rugido ensurdecedor, transformou-se em um sussurro abafado, quase irreal. Cantona parou. Apenas por um instante, o mundo à sua volta se dissolveu. Não havia mais o jogo, o árbitro, seus colegas de equipe, Ferguson no banco. Havia apenas ele e aquele rosto, aquele insulto, aquela provocação. A fera, que Platini havia advertido, que Ferguson havia tentado domar, estava prestes a ser libertada. A expressão no rosto de Cantona mudou, de raiva para uma determinação fria, quase calculista. Seus músculos se tensionaram, cada fibra de seu corpo se preparando para o que viria. O ar ao redor dele parecia vibrar, carregado de uma energia perigosa. Os segundos se estenderam, parecendo uma eternidade, enquanto o mundo esperava, sem saber o que estava prestes a testemunhar. Aquele momento, aquele olhar fixo, era o prelúdio de um ato que transcenderia o futebol, gravando-se na memória coletiva como um dos mais chocantes e icônicos da história do esporte.
O palco estava montado, os protagonistas em suas posições, e a tragédia, ou o drama, estava prestes a se desenrolar em câmera lenta, sob as luzes frias de Selhurst Park. O cheiro de grama e suor agora se misturava ao odor metálico da tensão, prenunciando a colisão iminente. O tempo, que momentos antes parecia congelado sob o olhar fixo de Eric Cantona, de repente se desfez em um borrão de movimento e fúria. Não foi um pensamento, mas um instinto primordial, um reflexo visceral que tomou conta de cada fibra de seu ser. A linha tênue entre a razão e a paixão, sempre tão frágil em Cantona, rompeu-se de forma espetacular. O insulto: vai para casa com a tua mãe, seu filho da puta. Carregado de um veneno que transcendia a mera rivalidade futebolística, atingiu-o não como uma ofensa vazia, mas como um ataque pessoal, uma profanação. Era a xenofobia disfarçada de paixão, o escárnio direcionado não ao jogador expulso, mas ao homem, ao estrangeiro. E, naquele instante, Eric Cantona deixou de ser o artista do futebol para se tornar o guerreiro ferido, o leão encurralado que, quando provocado além da conta, ataca. Com uma agilidade surpreendente, quase felina, ele saltou. Não foi um salto desajeitado, mas uma ascensão controlada, um voo curto e preciso sobre as barreiras publicitárias que separavam o campo da primeira fila de assentos. Seus cravos, que momentos antes cortavam a grama, agora buscavam apoio na mureta de proteção, impulsionando-o para frente, para cima. O movimento foi tão rápido que muitos nas bancadas mal tiveram tempo de registrar o que estava acontecendo. Um flash de vermelho em meio ao azul e branco da multidão, um borrão de intenção pura. Matthew Simmons, ainda com o rosto contorcido pelo ódio e a boca aberta em um grito de escárnio, foi pego completamente desprevenido. Ele viu os olhos de Cantona, azuis e tempestuosos, fixos nos seus, e por uma fração de segundo, um relâmpago de medo gelou sua espinha. Mas foi tarde demais. O pé direito de Cantona, com a chuteira preta e os cadarços apertados, estalou no ar com a força de um chicote, atingindo o peito de Simmons com um impacto seco e brutal. O som, embora abafado pelo rugido crescente da multidão, foi audível para aqueles mais próximos, um tampe oco que ressoou na carne e nos ossos, seguido de um gemido sufocado. Simmons cambaleou para trás, a expressão de escárnio substituída por uma máscara de dor e choque. Ele caiu sobre a cadeira atrás dele, derrubando a cerveja de um amigo e espalhando o cheiro adocicado e amargo pelo ar. Por um instante, o estádio inteiro pareceu prender a respiração. Um silêncio assustador, quase sobrenatural, pairou sobre Selhurst Park, como se o tempo tivesse parado novamente para testemunhar a gravidade do que acabara de acontecer. Cantona, após o golpe, aterrissou com uma graça perturbadora. Seus pés tocaram o chão de cimento da bancada, e ele se endireitou, o colarinho ainda orgulhosamente levantado, o peito estufado, os olhos fixos em Simmons, que se contorcia. Havia uma mistura de satisfação primal e desafio em sua postura, como um predador que acaba de reivindicar seu território. Por um breve momento, ele parecia pronto para continuar o ataque, para desferir mais golpes, para lavar a honra ultrajada. Mas então, a realidade começou a se impor, e as figuras de seus companheiros de equipe e adversários, que corriam em sua direção como se saídos de um sonho lento, começaram a preencher seu campo de visão. O silêncio foi quebrado por um coro de gritos. Gritos de horror, de raiva, de indignação. A multidão, que antes era uma massa de vozes individuais, agora se fundia em um único e ensurdecedor clamor. Pontos vermelhos e azuis, os seguranças e a polícia, começaram a se mover com urgência, abrindo caminho entre as fileiras apertadas de torcedores. No campo, a reação dos jogadores foi imediata e caótica. Gary Neville, que estava mais próximo de Cantona, viu tudo em câmera lenta. O salto, o chute, a queda do torcedor. Seu rosto jovem, geralmente marcado pela determinação, contorceu-se em uma expressão de puro choque. Não, Eric, não, ele pensou, sentindo um frio na boca do estômago. Cantona era seu ídolo, o rei, o homem que os havia elevado a outro patamar. Ver seu herói descer a esse nível de violência, em um ato tão público e condenável,
Foi como ver uma estátua cair de seu pedestal. Ele correu em direção a Cantona, não com raiva, mas com uma necessidade desesperada de detê-lo, de protegê-lo de si mesmo, de arrastá-lo para longe do precipício. Roy Keane, com seu próprio pavio curto e uma compreensão instintiva da fúria, observava com uma mistura de apreensão e uma estranha, quase imperceptível, compreensão. Ele conhecia a besta dentro de Cantona, pois a reconhecia em si mesmo. A linha que separa a paixão do descontrole era fina, e Keane sabia o quão fácil era cruzá-la. Ele não aprovava a violência, mas entendia a provocação. Correu para o local, não para repreender Cantona, mas para ajudar a controlar a situação, para garantir que seu companheiro fosse retirado antes que a coisa piorasse ainda mais. Ele gritava para os torcedores, para os seguranças, para qualquer um que pudesse ouvir, tentando impor alguma ordem ao pandemônio. Peter Schmeichel, do outro lado do campo, viu apenas um vulto vermelho saltar sobre as barreiras. A distância e o ângulo dificultavam a percepção exata, mas o rugido subsequente da multidão e a corrida desesperada de seus companheiros de equipe não deixaram dúvidas. Algo terrível havia acontecido. O gigante dinamarquês sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Cantona, com seu gênio e sua loucura, era a alma do time, mas aquele ato era um terremoto que ameaçava derrubar tudo. Ele observava, impotente, à distância, enquanto a confusão se adensava no canto do campo. No banco de reservas, Sir Alex Ferguson reagiu com uma velocidade fulminante, embora seu corpo estivesse preso à cadeira por um momento de paralisia incrédula. Seus olhos, que haviam testemunhado tantos dramas no futebol, arregalaram-se em horror. A mastigação de chiclete parou. Sua boca se abriu em um, oh, meu Deus, silencioso e cheio de desespero. Ele havia visto Cantona irritado, ele havia visto Cantona explodir, mas nunca, jamais, ele imaginara algo assim. O gênio, o artista, o homem que ele havia cultivado e protegido, acabara de cometer um ato que mancharia não apenas sua própria carreira, mas a reputação de todo o clube, talvez até do esporte. Brian, tira-o de lá, agora. A voz de Ferguson, geralmente controlada e autoritária, estava tingida de urgência e pânico. Brian Kidd, que já havia se levantado, não precisou de ordens. Seu rosto, pálido, refletia o mesmo choque. Ele era o elo mais calmo da equipe técnica, o homem da razão, e sua mente pragmática já estava calculando as consequências, a tempestade de mídia, as sanções. Correu em direção à confusão, gritando para Cantona, tentando alcançá-lo antes que a situação se tornasse irreversível. Cantona, no meio daquele furacão de emoções e corpos, sentiu uma estranha calma. A adrenalina ainda pulsava em suas veias, mas a fúria cega havia dado lugar a uma fria e desafiadora resignação. Ele havia feito o que sentia que precisava fazer. Aquele homem, Matthew Simmons, havia cruzado uma linha sagrada, não apenas com o insulto pessoal, mas com a xenofobia, com a tentativa de desumanizá-lo. Cantona, o filho de imigrantes, o homem que sempre se sentiu um pouco à margem, não toleraria ser chamado de bastardo francês e mandado para casa com a tua mãe. Aquelas palavras eram um eco de preconceitos antigos, de batalhas que ele havia travado desde a infância na França. Ele mereceu, pensou Cantona, embora uma parte de sua mente, a parte lógica e treinada por Ferguson, já estivesse gritando sobre as ramificações. Mas o sentimento de merecimento ainda era mais forte. Ele havia reagido, ele havia se defendido, e, naquele momento, isso era tudo o que importava. Os seguranças e alguns jogadores do Crystal Palace finalmente alcançaram Cantona. Ele não resistiu, não lutou. Permitiu que o segurassem, que o afastassem da bancada, do torcedor que ainda gemia no chão. Seus olhos, no entanto, mantiveram o contato com Simmons por mais um instante, uma mistura de triunfo sombrio e desprezo. Era uma declaração silenciosa: eu não sou um boneco para ser insultado. Eu sou um homem. A caminhada de volta ao túnel, que já havia sido torturante após o cartão vermelho, agora se transformava em uma marcha através de um corredor de ódio palpável. Os gritos da multidão eram ensurdecedores, não mais as provocações de antes,
mas gritos de condenação, de fora, de prisão. Garrafas e moedas choviam do alto, algumas ricocheteando no chão perto dele. Os seguranças formavam um escudo protetor, mas o sentimento de raiva era denso, quase sufocante. Cantona manteve a cabeça erguida. O colarinho, sua marca registrada de desafio e individualidade, parecia ainda mais proeminente. Ele não mostrou arrependimento visível, nenhuma contrição. Sua expressão era de estoicismo, de um homem que havia tomado uma decisão e estava pronto para enfrentar as consequências. Ele era um homem de princípios, ainda que seus princípios, por vezes, colidissem violentamente com as regras da sociedade e do esporte. Enquanto era empurrado para o túnel escuro, o cheiro de grama e suor se misturou ao odor de suor nervoso e medo do desconhecido. O túnel, geralmente um refúgio da fúria do estádio, parecia agora um portal para o vazio. A luz dos refletores diminuiu, o rugido da multidão se tornou um eco distante, e Cantona se viu subitamente sozinho, ou quase. Brian Kidd estava lá, com o rosto marcado pela preocupação, mas o silêncio que se seguiu à porta do vestiário foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. Ele se sentou em um banco no vestiário, o peito ainda arfando, a adrenalina começando a diminuir, deixando para trás um rastro de cansaço e uma sensação estranha de vazio. Os outros jogadores do United ainda estavam em campo, o jogo continuava de alguma forma, mas para Cantona, o mundo havia parado. Ele podia sentir o peso do silêncio, a gravidade do que fizera. A imagem de Simmons caindo, o som do impacto, as palavras do insulto, tudo se repetia em sua mente como um loop incessante. Naquela solidão, a mente de Cantona começou a processar o evento com mais clareza. Não havia arrependimento pelo sentimento que o impulsionou, a necessidade de defender sua dignidade, mas a compreensão das consequências começou a se instalar, fria e implacável. Ele sabia que havia ido longe demais. A reação foi instintiva, sim, mas as ramificações seriam calculadas e severas. Ele era Eric Cantona, o rei, o artista, mas também o pária, o rebelde. E agora, ele havia se tornado o vilão. As portas do vestiário se abriram, e Sir Alex Ferguson entrou, seu rosto uma máscara de fúria contida e profunda decepção. Ele não precisava gritar, sua presença, seu olhar, eram suficientes. Cantona, que sempre fora capaz de enfrentar qualquer um, sentiu um leve tremor. A relação com Ferguson era única, uma mistura de respeito paternal e admiração mútua. Ver aquela decepção nos olhos do boss era, de alguma forma, mais doloroso do que qualquer grito da multidão. Eric, a voz de Ferguson era baixa, controlada, mas carregada de uma gravidade que fez Cantona encolher-se ligeiramente. O que diabos você fez? Não era uma pergunta que exigia uma resposta, mas uma expressão de dor e incredulidade. Ferguson sentou-se na frente dele, os ombros curvados, a imagem de um homem carregando um fardo pesado. Você sabe o que isso significa, Eric? Você sabe o que você acabou de fazer? Cantona olhou para o chão, para os seus sapatos de futebol manchados de grama. Ele não tinha uma resposta pronta, nenhuma justificativa que pudesse aplacar a ira ou a decepção de Ferguson. Ele apenas sentiu a verdade nua e crua das palavras do treinador. Ele havia traído a confiança, não apenas do clube, mas do homem que o havia resgatado, que havia visto nele mais do que apenas um temperamento explosivo. Enquanto isso, a notícia do incidente já se espalhava como um incêndio. Os jornalistas na tribuna de imprensa, inicialmente focados no jogo, agora corriam para seus telefones e máquinas de escrever. As primeiras manchetes, ainda em rascunho, já se formavam. Cantona enlouquece, chute chocante no torcedor. A imagem de Cantona saltando sobre a barreira, capturada por fotógrafos atentos, seria repetida ad nauseam, gravando-se na retina do mundo. Michel Platini, em sua casa na França, provavelmente assistindo ao jogo, sentiria um aperto no coração. A fera, ele pensaria, finalmente se libertou de vez. Ele se lembraria de suas próprias palavras, de seus conselhos a um jovem Cantona, de sua preocupação com o gênio indomável. Jean-Pierre Papin e Didier Deschamps,
que haviam testemunhado as explosões de Cantona em Marsella, não ficariam surpresos, mas certamente chocados com a magnitude do ato. A reputação de Cantona, já complexa e multifacetada, estava prestes a ser redefinida, e não para melhor. No campo, o jogo recomeçou, mas a energia havia mudado. O Crystal Palace, impulsionado pela indignação e pela vantagem numérica, jogava com uma fúria renovada. O Manchester United, por outro lado, estava abalado. A expulsão de Cantona já era um golpe, mas o incidente subsequente era um soco no estômago. Os jogadores, incluindo Gary Neville e Roy Keane, tentavam se concentrar, mas suas mentes estavam divididas entre o jogo e o drama que acabara de se desenrolar. A atmosfera em Selhurst Park, que antes era de rivalidade apaixonada, agora era de algo mais sombrio, mais carregado. Matthew Simmons, após o choque inicial e a dor, foi atendido por seguranças e paramédicos. A raiva começou a ferver dentro dele. De agressor, ele se viu transformado em vítima, e a humilhação pública, a dor física, tudo isso se misturava em um coquetel de ressentimento. Ele não sabia o que o futuro traria, mas sabia que não deixaria aquilo passar impune. O mundo havia testemunhado o ataque, e ele estava determinado a fazer Cantona pagar. Seu rosto, antes contorcido em desprezo, agora era uma mistura de dor e uma nova determinação vingativa. No vestiário do United, o silêncio entre Ferguson e Cantona era pesado, quase palpável. Era um silêncio carregado de anos de história, de confiança construída e agora, talvez, quebrada. Cantona levantou os olhos, finalmente, para encontrar os de Ferguson. Havia um brilho de desafio, sim, mas também uma ponta de cansaço, de uma alma que estava constantemente em guerra consigo mesma e com o mundo. Eu fiz o que tinha que fazer, Cantona disse, sua voz baixa, rouca, mas firme. Ele me insultou, minha mãe, meu país. Ferguson suspirou, um som que parecia carregar o peso de 1000 batalhas. Ele entendia a honra de Cantona, a paixão que o movia. Mas ele também entendia as regras do mundo exterior, as consequências que viriam, implacáveis e brutais. Não importa, Eric, ele disse, balançando a cabeça lentamente. Não importa o que ele disse. Você não pode fazer isso. Nunca. Você é um jogador do Manchester United. Você é um exemplo. E agora? A frase ficou suspensa no ar, incompleta, mas a mensagem era clara. O futuro de Cantona, no United e no futebol, estava subitamente incerto. A noite fria de Londres, que prometia um jogo de futebol comum, havia se transformado em um palco para um drama humano complexo, uma colisão de temperamentos, culturas e classes. E no centro de tudo, estava Eric Cantona, o rei caído, o gênio amaldiçoado, enfrentando as consequências de um chute que parou o estádio e chocou o mundo. O cheiro metálico da tensão, que prenunciava a colisão, agora impregnava o vestiário, o estádio, e se espalhava, invisível, por todo o país. A tempestade estava apenas começando. A frase de Sir Alex Ferguson pairou no ar gélido do vestiário, um peso invisível, mas esmagador. Não importa, Eric. Não importa o que ele disse, as palavras, como lâminas afiadas, cortaram o silêncio que se instalara, deixando um rastro de verdade crua. Cantona, com os olhos fixos no chão, podia sentir o peso do olhar de seu mentor, uma mistura de fúria e desilusão que era quase mais difícil de suportar do que os gritos da multidão. Ele levantou a cabeça lentamente, seus olhos azuis encontrando os de Ferguson, que pareciam cinzentos e cansados sob as luzes fluorescentes do vestiário. Eu fiz o que tinha que fazer, repetiu Cantona, a voz rouca, mas com uma convicção inabalável que beirava a teimosia. Havia uma dignidade ferida em sua postura, uma defesa instintiva de suas raízes, de sua identidade, que o futebol, com suas regras e convenções, parecia incapaz de compreender. Para Eric, aquele torcedor não era apenas um indivíduo, ele era a personificação de uma hostilidade maior, de uma xenofobia latente que ele sentia desde que chegara à Inglaterra, e muito antes, na França. Aquele insulto, tão pessoal e vil, havia sido o catalisador, a gota d'água em um copo que transbordava de pressões, expectativas e uma vida inteira de batalhas contra a incompreensão.
Ferguson, no entanto, não via a batalha pessoal de Cantona, ou pelo menos não da mesma forma. Ele via a instituição, o clube, a reputação. Ele via as manchetes de amanhã, o turbilhão que se seguiria. Ele viu o legado de anos de trabalho árduo, de construção de uma equipe campeã, ameaçado por um único momento de fúria descontrolada. Ele passou a mão pelo rosto, um gesto de cansaço profundo. Eu entendo a sua raiva, Eric. Entendo a sua paixão, mas você representa mais do que a si mesmo aqui. Você representa este clube, esta camisa, estes torcedores que pagam para ver você jogar. A voz do treinador era um lamento, quase um sussurro, mas cada palavra carregava o peso de um sermão não proferido, de uma oportunidade perdida. O mundo está assistindo, Eric. E o que eles viram hoje não foi o gênio, não foi o rei. Foi outra coisa. Cantona sentiu um arrepio. Outra coisa, ele sabia o que Ferguson queria dizer. O monstro, o temperamental, o louco. Os rótulos que o perseguiam desde os dias de Marsella, quando Michel Platini o advertira sobre a fera que ele precisava domar. Ele se lembrou das palavras de Platini, ditas em um café ensolarado em Lyon, o cheiro de café expresso e croissants pairando no ar. Eric, você é um artista, mas a arte exige disciplina. A sua fúria, ela pode ser sua maior força, mas também sua ruína. Naquela época, Cantona havia escutado com um sorriso cético, o fogo da juventude ainda o impulsionando. Agora, as palavras de Platini ecoavam no vestiário frio de Selhurst Park, premonitórias, quase proféticas. Ele também pensou em Jean-Pierre Papin, seu colega no Olympique de Marseille, que o vira em seus momentos mais explosivos, atirando a camisa no árbitro, insultando o treinador. Papin, um homem mais sereno, sempre tentara acalmá-lo, com um olhar de preocupação nos olhos. E Didier Deschamps, o capitão, que conhecia a complexidade de Cantona, a mente brilhante e o pavio curto. Eles o haviam visto no auge de sua arte e no abismo de sua raiva. Mas nenhum deles, nem mesmo ele próprio, havia imaginado um salto tão espetacular para o caos. Ferguson se levantou, a figura imponente projetando uma sombra sobre Cantona. Não há nada que possamos fazer agora a não ser enfrentar isso. Juntos. Mas saiba, Eric, que o caminho à frente será longo e difícil. Muito difícil. Ele saiu do vestiário, deixando Cantona sozinho com seus pensamentos, o silêncio agora mais pesado do que nunca, permeado pelo cheiro de linimento e suor velho, e um traço metálico de tensão que parecia impregnar as paredes. Fora do vestiário, o burburinho já era ensurdecedor. Os corredores apertados do estádio estavam cheios de jornalistas, fotógrafos e curiosos. O incidente havia se espalhado como um rastilho de pólvora. Telefones tocavam incessantemente, o som abafado de vozes excitadas ecoava pelas paredes. As primeiras manchetes já estavam sendo rascunhadas, os editores de jornais de Londres e Manchester, e em breve de todo o mundo, esfregando as mãos com a história que lhes havia caído no colo. Cantona, Kung Fu Kick, Fan, King Eric's Madness, Football's Darkest Day. Brian Kidd, com o rosto pálido e os olhos arregalados de choque, estava ao telefone, tentando gerenciar o caos. Ele falava com a polícia, com a segurança do clube, com a diretoria. Sua voz, geralmente calma, estava tensa, quase rouca. Sim, eu entendo. Sim, ele está no vestiário. Não houve mais incidentes. Sim, claro, vamos cooperar totalmente. Ele sentia o peso da responsabilidade, a necessidade de proteger o clube e, de alguma forma, o próprio Cantona, de uma tempestade que se anunciava devastadora. Kidd, que sempre vira Cantona como um enigma fascinante, agora o via como uma bomba relógio que finalmente havia explodido. Ele se perguntava como Sir Alex, o mestre em decifrar almas complexas, lidaria com essa crise sem precedentes. No campo, o jogo continuava, mas era como se estivesse acontecendo em um universo paralelo. Os jogadores do United, abalados e desorientados, lutavam para se concentrar. Gary Neville, o jovem lateral, sentia um nó no estômago. A imagem do salto de Cantona, o chute no torcedor, estava gravada a ferro em sua mente.
O rei havia caído, e com ele, parecia que uma parte da magia do time havia se esvaído. Neville, que idolatrava Cantona, sentia uma mistura de desapontamento e uma estranha lealdade. Ele sabia que Cantona havia errado, mas no fundo, ele também entendia a raiva, a pressão insana que os jogadores enfrentavam. Mas essa reação era imperdoável aos olhos do público. Roy Keane, o capitão irlandês, era uma força da natureza por si só. Ele também havia tido seus próprios confrontos, suas próprias explosões de temperamento. Ele entendia a fúria de Cantona, o instinto de reagir a uma provocação. Aquele torcedor mereceu, pensou Keane, embora soubesse que tais pensamentos não poderiam ser expressos em voz alta. Mas a conduta de Cantona, por mais compreensível que fosse a raiva, havia cruzado uma linha. Era uma linha que ele próprio, com toda a sua intensidade, nunca havia ousado cruzar. Keane tentava manter a equipe unida, gritando instruções, tentando compensar a ausência do francês, mas a energia do time estava visivelmente abalada. O ar de Selhurst Park, antes elétrico, agora parecia pesado, carregado de uma melancolia sombria. Peter Schmeichel, o gigante no gol, observava a cena de longe, com uma sensação de impotência. Ele havia visto muitos incidentes no futebol, mas nada como aquilo. Cantona era a alma do time, o catalisador, o homem que transformava empates em vitórias. Sem ele, o United era um time diferente, menos mágico, menos imprevisível. Schmeichel sentia o peso da ausência de Cantona, não apenas taticamente, mas emocionalmente. A equipe estava em choque, e o gigante dinamarquês sabia que as consequências daquele ato se estenderiam muito além daquele jogo, daquela noite. Na arquibancada, Matthew Simmons, o torcedor agredido, estava sendo atendido. A dor física era aguda, um eco persistente do chute de Cantona, mas a raiva e a humilhação eram ainda mais intensas. Ele havia sido transformado de agressor em vítima, e a indignação pública que se seguiria seria sua arma. Seus amigos o ajudavam, alguns ainda em choque, outros vociferando contra Cantona. A ideia de justiça começou a se formar em sua mente, uma determinação fria de fazer o jogador pagar pelo que havia feito. O cheiro de grama e suor em seu casaco agora se misturava ao odor de álcool derramado e uma pontada metálica de sangue, talvez de um pequeno corte no lábio. No vestiário, Cantona permaneceu sentado, imóvel, enquanto o barulho do estádio e a agitação dos corredores diminuíam lentamente à medida que o jogo se aproximava do fim. Ele sentia o frio subindo por suas pernas, o suor secando em sua pele. A adrenalina que o impulsionara havia se dissipado, deixando um vazio, uma exaustão profunda. Ele se levantou, tirou a camisa vermelha do United, com o número 7 nas costas, e a jogou em seu armário. A camisa, antes um símbolo de poder e genialidade, parecia agora manchada, marcada pela violência. Quando o apito final soou, marcando a derrota do United por 1-0 para o Crystal Palace, Cantona não precisou de ninguém para lhe dizer o resultado. Ele podia sentir o silêncio sepulcral que se seguiu ao apito final, a decepção de seus companheiros, a alegria dos torcedores adversários. Ele podia quase ouvir o murmúrio dos jornalistas, os flashes das câmeras que já estariam registrando a história. O ônibus da equipe para a viagem de volta a Manchester era um santuário de silêncio e tensão. Ninguém ousava falar alto. O ar estava pesado com a derrota e o incidente. Cantona, sentado sozinho nos fundos, olhava pela janela escura, as luzes da cidade passando como borrões. Ele não sentia arrependimento no sentido de ter cedido à provocação, mas a realidade das consequências começava a se impor, fria e implacável. Ele sabia que havia arruinado não apenas seu próprio jogo, mas também o dos seus companheiros. A viagem de volta foi longa e torturante. O cheiro de diesel e de couro dos assentos do ônibus misturava-se a um cheiro indescritível de fracasso e incerteza. A cada milha que o ônibus percorria, Cantona sentia o mundo se apertar ao seu redor. As imagens dos jornais, os noticiários de rádio e TV, os debates acalorados já estavam em curso. Ele era o centro de uma tempestade perfeita, e não havia onde se esconder.
Ao chegar em Manchester, a cena era de caos. Jornalistas e fotógrafos cercavam o ônibus, flashes de câmeras explodindo na noite escura. A segurança do clube teve que abrir caminho à força. Cantona foi levado por uma saída lateral, evitando a imprensa, mas não os olhares curiosos e chocados. Ele se sentia um criminoso, um pária, embora em seu coração, ele ainda acreditasse ter agido em defesa de sua honra. A noite em sua casa, um refúgio de silêncio e privacidade, foi igualmente atormentada. O apartamento, geralmente acolhedor, parecia frio e vazio. Ele se sentou em sua sala de estar, as luzes da cidade piscando lá fora, refletindo em suas janelas. A televisão estava desligada, mas ele podia imaginar os noticiários, as imagens repetidas incessantemente, a condenação unânime. O silêncio era ensurdecedor, preenchido apenas pelo zumbido distante da cidade e pelo eco persistente daquele chute, daquelas palavras. Ele tentou dormir, mas o sono não vinha. As imagens se repetiam em sua mente, o rosto contorcido de Simmons, o salto, o impacto, o olhar de Ferguson. A fera havia sido libertada, e agora ele teria que viver com as consequências. Ele era um homem de princípios, de uma honra peculiar, mas o mundo em que vivia não parecia estar pronto para entender essa honra. Na manhã seguinte, o amanhecer trouxe consigo uma luz fria e pálida, que filtrava pelas cortinas. Cantona se levantou, os olhos pesados de uma noite sem sono. O cheiro de café fresco, que ele mesmo preparou, era o único conforto em meio à avalanche de pensamentos. Ele sabia que o dia seria longo, que a tempestade havia apenas começado. Ele era Eric Cantona, o rei exilado, o gênio amaldiçoado, e o mundo estava prestes a cobrar um preço alto por aquele chute que parou o estádio. As próximas horas trariam a condenação oficial, as punições, o escrutínio implacável. E no fundo, ele sabia, uma parte de si estava pronta para o combate, para a batalha que se seguiria, uma batalha que definiria não apenas sua carreira, mas sua própria lenda. O ar da manhã, que deveria trazer renovação, carregava apenas o peso da incerteza, o frio presságio de um futuro sombrio. A manhã de 26 de janeiro de 1995 amanheceu sobre Manchester com um céu cinzento e um frio cortante, que parecia prenunciar a tempestade que se abateria sobre Eric Cantona e o Manchester United. O cheiro de diesel e de umidade pairava no ar da cidade industrial, misturando-se, de alguma forma, ao cheiro de papel de jornal fresco e tinta, que em breve estaria nas bancas, gritando a história da noite anterior. Cantona, em seu apartamento silencioso, ainda sentia o eco do chute, o impacto, as palavras de Ferguson. A noite havia sido uma sucessão de imagens repetidas, de raiva e de uma estranha sensação de justificação, mas também de uma crescente apreensão. O sono, quando veio, foi breve e inquieto, povoado por fantasmas de torcedores e apitos de árbitros. Ao levantar-se, o apartamento parecia mais frio, mais vazio do que nunca. A luz pálida que filtrava pelas cortinas não trazia consolo, apenas a promessa de um dia longo e implacável. Ele preparou um café forte, o aroma amargo e reconfortante preenchendo a cozinha, um pequeno oásis de normalidade em meio ao caos iminente. Mas a normalidade era uma ilusão frágil. A televisão estava desligada, mas ele sabia. Sabia que seu rosto estaria em todas as telas, em todas as primeiras páginas. O rei havia caído, e a queda seria brutal. Não demorou para que o telefone tocasse. Era Sir Alex Ferguson, sua voz rouca de cansaço, mas com a autoridade inabalável de sempre. Eric, venha para Old Trafford. Precisamos conversar. Imediatamente, não havia espaço para discussão, para desculpas. A urgência na voz de Ferguson era palpável, um reflexo da crise que explodia a cada minuto que passava. Cantona sentiu um nó no estômago. Ele sabia que enfrentaria uma fúria controlada, uma decepção mais cortante do que qualquer grito. No caminho para o estádio, as ruas de Manchester pareciam diferentes. Os olhares dos transeuntes, os murmúrios abafados, tudo parecia apontar para ele, mesmo que ninguém o reconhecesse naquele carro discreto. Ele imaginava os jornais nas bancas, as manchetes sensacionalistas, as fotos de seu salto no ar,
congeladas no tempo, para sempre associadas à sua imagem. O ar da cidade, que antes lhe parecia vibrante e cheio de possibilidades, agora carregava um peso opressor, uma sensação de condenação. Ao chegar a Old Trafford, a cena era de caos controlado. Um enxame de jornalistas e fotógrafos cercava os portões, suas câmeras como olhos famintos, seus microfones estendidos como tentáculos. A segurança teve que abrir caminho para o carro de Cantona, os flashes explodindo na escuridão da manhã, cegando-o momentaneamente. Ele sentiu o calor da raiva e da curiosidade se misturarem, uma energia tóxica que o engolia. Passou pelos portões, sentindo-se como um prisioneiro sendo levado para o julgamento. Dentro do estádio, o silêncio era quase mais assustador do que o barulho lá fora. Os corredores que normalmente vibravam com a energia dos jogadores e funcionários agora pareciam desertos, as paredes ecoando o vazio. Ele foi levado diretamente para o escritório de Sir Alex Ferguson, um santuário de madeira escura e troféus reluzentes, que agora parecia um tribunal. Ferguson estava lá, sentado à sua mesa, o rosto marcado por uma noite sem dormir. Brian Kidd estava ao seu lado, pálido e com os olhos arregalados, o telefone ainda em suas mãos, como se estivesse em uma linha de batalha. A atmosfera era tensa, carregada de uma gravidade que Cantona raramente sentira. O cheiro de café forte e de papel velho misturava-se ao odor metálico da crise. "Sente-se, Eric", Ferguson disse, sua voz baixa, mas firme. Não havia raiva explícita, apenas uma decepção profunda que perfurava a armadura de Cantona. "Você viu os jornais?" Cantona balançou a cabeça. Não precisava vereador. Ele podia sentir. "Bem, eles estão chamando de o chute de Kung Fu", Ferguson continuou, sua voz mantendo um tom monocórdico, quase cansado. "O mundo inteiro viu, Eric. E o mundo inteiro está chocado." Ele empurrou alguns jornais sobre a mesa, as manchetes em negrito gritando a história. King Eric's Madness, Cantona, Kung Fu Kicks, Fen. A foto de Cantona, perna erguida, atingindo Matthew Simmons, estava em todos eles, uma imagem que se tornaria icônica, para o bem ou para o mal. "Não há como negar o que você fez, Eric", Brian Kidd interveio, sua voz um pouco trêmula. "A Federação Inglesa de Futebol já está investigando. A polícia de Londres também. As consequências serão severas." Cantona ouviu em silêncio, sua mente processando as informações. Ele sabia que havia transgredido, que havia cruzado uma linha. Mas a sensação de que havia agido em defesa de sua honra, de sua mãe, de seu país, ainda persistia, um fogo teimoso em seu peito. "Ele me insultou, boss", ele disse, sua voz um pouco mais alta do que o pretendido. "Ele cruzou a linha." Ferguson levantou a mão, um gesto de cansaço. "Eu entendo isso, Eric. Entendo a sua raiva. Mas a linha que você cruzou foi muito maior. Você é um jogador profissional. Você é um embaixador do futebol. E o que você fez, isso é inaceitável." Ele fez uma pausa, respirando fundo. "O clube vai te multar em 20 mil. E você será suspenso pelo resto da temporada." O valor da multa era significativo, mas a suspensão era um golpe mais duro. Cantona era um homem que vivia para o futebol, para a arte do jogo. Ser tirado do campo por tantos meses era uma punição que o atingia no âmago de sua existência. Mas ele sabia que não havia argumentos. A gravidade do ato exigia uma resposta à altura. "A FAM vai se reunir hoje. Eles provavelmente vão estender a suspensão", Kidd adicionou, sua voz sombria. "E a polícia vai te acusar de agressão. Você vai ter que ir a tribunal." A palavra tribunal pairou no ar, fria e ameaçadora. Cantona, o artista do futebol, o rei do Old Trafford, seria agora um réu, um criminoso. A ideia era surreal, quase absurda, mas a realidade se impunha com uma força implacável. Ele sentiu o peso do mundo sobre seus ombros, a solidão que acompanhava a transgressão. Enquanto isso, a notícia do incidente se espalhava para além das fronteiras da Inglaterra. Michel Platini, em sua casa na França, acordou com a notícia.
O cheiro de pão fresco e café, que geralmente enchia sua casa de um conforto familiar, agora parecia abafado pela preocupação. Ele se lembrava de suas conversas com o jovem Cantona, de suas advertências sobre a fera. A imagem de Eric, saltando sobre a barreira, era um choque, mas não uma surpresa total. Platini sentiu uma pontada de tristeza. Ele sabia que o talento de Cantona era imenso, mas sua alma era uma batalha constante. Ele imaginava a fúria que deve ter impulsionado Eric, a linha tênue que o gênio e a loucura compartilhavam. Jean-Pierre Papin e Didier Deschamps, seus antigos colegas no Olympique de Marseille, também assistiam à explosão de Cantona com uma mistura de choque e familiaridade. Eles haviam visto as sementes daquela fúria brotar nos campos franceses, as camisas atiradas, os insultos aos árbitros. Mas isso era diferente. Era um ato de violência direta contra um torcedor, um tabu no esporte. Eles se perguntavam como Eric, o homem complexo que eles conheciam, lidaria com as consequências de tal ato. No Manchester United, a atmosfera era de apreensão e luto. Gary Neville, o jovem lateral, sentia a perda de Cantona não apenas como um companheiro de equipe, mas como um ídolo. A equipe estava em choque. O jogo contra o Crystal Palace, que terminou em derrota, era agora uma nota de rodapé insignificante. A ausência de Cantona no vestiário, o silêncio em seu armário, era um lembrete constante do que havia acontecido. Neville sentia a pressão da mídia, as perguntas incômodas, a necessidade de defender o clube e, de alguma forma, seu amigo. Ele se perguntava se Cantona voltaria a jogar pelo United, se o rei Eric poderia alguma vez recuperar seu trono. Roy Keane, com sua própria intensidade e pavio curto, sentia uma estranha dualidade. Ele não aprovava a violência, mas entendia a raiva. Aquele torcedor mereceu, ele ainda pensava, embora nunca o dissesse em voz alta. Ele conhecia a pressão que os jogadores enfrentavam, os insultos, a desumanização. Mas a linha havia sido cruzada, e Keane sabia que as consequências seriam severas. Ele sentia a responsabilidade de manter a equipe unida, de ser o líder em um momento de crise. A ausência de Cantona deixaria um vazio tático e emocional que seria difícil de preencher. Peter Schmeichel, o gigante dinamarquês, sentia a gravidade da situação. Cantona era mais do que um jogador, ele era a faísca, a magia que elevava o time. Sem ele, o United seria um time mais previsível, menos temível. Schmeichel se perguntava como o clube lidaria com a ausência prolongada de seu talismã, como eles manteriam a busca pelo título da Premier League. Os dias que se seguiram foram um turbilhão para Cantona. Reuniões com advogados, declarações para a polícia, a constante pressão da mídia. Ele foi formalmente acusado de agressão. A data do julgamento foi marcada. O mundo do futebol, e o mundo em geral, estava fixado nele. Em 31 de março de 1995, Cantona compareceu ao tribunal de Croydon para enfrentar as acusações. O cheiro de desinfetante e de papel velho impregnava o ar do tribunal, um ambiente estéril e impessoal, muito diferente do rugido apaixonado de um estádio. Os advogados, com suas vestes escuras e sua linguagem formal, pareciam figuras de outro universo. Matthew Simmons, o torcedor, estava lá, o rosto ainda marcado pela experiência, mas com uma postura de vítima que parecia querer sublinhar a gravidade do ato. Ele descreveu o chute, a dor, o medo. Cantona ouviu em silêncio, sua expressão impenetrável, o colarinho ainda desafiadoramente levantado, mesmo em um ambiente tão formal. O veredicto veio. Cantona foi condenado a 2 semanas de prisão. O choque foi imenso, não apenas para ele, mas para o mundo do futebol. Um dos maiores jogadores do mundo, atrás das grades. A imagem era poderosa e perturbadora. No entanto, a pena foi rapidamente reduzida para 120 horas de serviço comunitário após um recurso. Cantona aceitou a decisão com a mesma estoicidade. Ele passaria parte de seu tempo afastado do futebol pintando e limpando em um centro de treinamento de futebol para jovens, uma ironia amarga para o homem que era o epítome da arte no esporte.
A Federação Inglesa de Futebol, por sua vez, impôs a Cantona uma suspensão de 9 meses do futebol profissional, efetiva até 30 de setembro de 1995, e uma multa de 10. Era uma das maiores punições já aplicadas a um jogador na história do futebol inglês. A FIFA estendeu a suspensão para o futebol mundial, garantindo que Cantona não pudesse escapar para jogar em outro país. Durante os meses de sua suspensão, Cantona desapareceu dos holofotes. Ele treinou em segredo, mantendo sua forma física, mas sua mente estava em turbilhão. A solidão era uma companheira constante. Ele lia, pintava, refletia. O cheiro da tinta a óleo misturava-se ao cheiro da grama recém-cortada em seus treinos solitários, uma estranha dualidade entre a arte e o esporte, entre a punição e a redenção. Ele se lembrava das palavras de Sir Alex Ferguson, de Michel Platini, de todos que tentaram domar a fera. Talvez, ele pensou, essa fosse a maneira do universo de forçá-lo a confrontar essa fera, a domá-la de uma vez por todas. Ferguson, durante todo esse tempo, manteve-se firme no apoio a Cantona. Ele via além do ato, via o homem, o gênio, a alma complexa que havia resgatado o United de uma década de mediocridade. Ele sabia que a punição era justa, mas também sabia que Cantona era essencial para o futuro do clube. Nós não vamos abandoná-lo, ele declarou à imprensa, sua voz carregada de determinação. Ele é um dos nossos. A lealdade de Ferguson era uma âncora para Cantona em meio à tempestade. Brian Kidd, por sua vez, continuava o trabalho silencioso nos bastidores, gerenciando a logística, as relações públicas, a comunicação com a FAN e a FIFA, um pilar de pragmatismo em um mar de emoções. Sem Cantona, o Manchester United lutou. A equipe, que havia sido tão dominante, sentiu a ausência de seu catalisador criativo. Gary Neville e Roy Keane, embora lutassem com bravura, não conseguiam preencher o vazio deixado pelo francês. O time perdeu o título da Premier League para o Blackburn Rovers e a Copa da Inglaterra para o Everton. A temporada de 1994-95, que começou com tantas promessas, terminou em decepção, um testamento do impacto de Cantona, tanto em sua presença quanto em sua ausência. O cheiro de suor e frustração nos vestiários se tornou mais denso, a cada derrota, a cada oportunidade perdida. Em setembro de 1995, a suspensão de Cantona finalmente chegou ao fim. O mundo do futebol aguardava seu retorno com uma mistura de curiosidade e apreensão. O que ele faria? Ele havia aprendido sua lição? Ele ainda seria o rei. Sua primeira aparição pública após o incidente foi em uma coletiva de imprensa, um evento que se tornaria lendário. O ar na sala estava pesado com a expectativa, o cheiro de dezenas de flashes de câmeras e o murmúrio de jornalistas de todo o mundo. Cantona entrou, seu colarinho ainda orgulhosamente levantado, seu rosto uma máscara de estoicismo. Ele se sentou, olhou para a multidão de repórteres e, com um sorriso enigmático, proferiu as palavras que se tornariam parte de sua lenda. Quando as gaivotas seguem o arrastão, é porque elas pensam que sardinhas serão jogadas ao mar. Muito obrigado. A sala ficou em silêncio. Um silêncio atordoado, quase reverente. Ninguém sabia o que aquilo significava. Era uma desculpa? Uma explicação? Uma provocação? O enigma de Cantona estava de volta, mais forte do que nunca. A imprensa ficou em frenesi, tentando decifrar as palavras, enquanto Cantona se levantava e saía, deixando todos perplexos. Aquele momento encapsulou a essência de Cantona, um artista, um filósofo, um rebelde, alguém que se recusava a se conformar às expectativas. O cheiro de sardinha imaginária pairava no ar, um toque de absurdo poético. O retorno de Cantona aos gramados, em outubro de 1995, foi um evento monumental. O Old Trafford explodiu em um rugido de boas-vindas. Ele marcou um gol e deu uma assistência em sua primeira partida, contra o Liverpool, mostrando que o gênio ainda estava lá, intacto, talvez até mais forte. Aquele período de exílio, de reflexão forçada, parecia ter refinado sua arte, ter temperado sua alma. Os anos seguintes foram os mais gloriosos de sua carreira.
Cantona liderou o Manchester United à conquista de 2 campeonatos da Premier League e uma Fan Cup, cimentando seu status como uma lenda do clube. Ele se tornou o coração e a alma do time, o mentor da classe de 92, os jovens jogadores como Gary Neville que o haviam idolatradas. Sua presença em campo era magnética, sua capacidade de decidir jogos, incomparável. Ele havia encontrado uma maneira de canalizar sua intensidade, de transformar sua fúria em arte. No entanto, o incidente de Selhurst Park nunca foi esquecido. Tornou-se parte integrante de sua lenda, um lembrete constante da linha tênue entre o gênio e a loucura, entre a paixão e a agressão. Para alguns, ele sempre seria o homem que chutou um torcedor. Para outros, ele seria o rebelde que se recusou a ser silenciado, o homem que defendeu sua dignidade em face da xenofobia. Matthew Simmons, por sua vez, também teve sua vida transformada pelo incidente. Ele se tornou uma figura conhecida, para o bem ou para o mal, sempre associado ao chute de Cantona. Ele enfrentou as consequências legais e sociais de sua própria provocação, mas também se viu no centro de uma das histórias mais famosas do futebol. O legado do chute de Cantona é complexo e multifacetado. Ele provocou um debate global sobre a conduta dos jogadores, a responsabilidade dos torcedores e a linha que separa a paixão da agressão. Ele forçou o futebol a olhar para si mesmo, para a cultura de insultos e xenofobia que, por vezes, se escondia sob o manto da rivalidade. Aquele momento em Selhurst Park não foi apenas um incidente isolado, foi um terremoto que abalou os alicerces do esporte, redefinindo o que era aceitável e o que não era. Eric Cantona, o homem por trás do chute, continuou a ser um enigma até o fim de sua carreira e além. Ele se aposentou abruptamente do futebol em 1997, aos 30 anos, no auge de sua forma, deixando o mundo do futebol em choque mais uma vez. Ele se voltou para a atuação, para a arte, para a filosofia, buscando novos horizontes para sua alma inquieta. O cheiro de maquiagem de palco e de roteiros impressos substituiu o cheiro de grama e suor, mas a intensidade, a paixão, a busca por significado, permaneceram as mesmas. O chute de Cantona em Matthew Simmons não foi apenas um ato de violência, foi um momento de catarse, um grito de indignação, um ato de autoafirmação. Foi a colisão de duas realidades, a do jogador sob pressão e a do torcedor que se sentia no direito de insultar. Foi um evento que transcendeu o futebol, tornando-se um símbolo da complexa relação entre o público e o ídolo, entre a paixão e o limite. Anos depois, ao refletir sobre o incidente, Cantona nunca expressou arrependimento pelo sentimento que o impulsionou. Ele lamentava as consequências, a dor que causou, a suspensão que o afastou do jogo que amava. Mas a convicção de que ele havia defendido sua honra permaneceu. Ele era Eric Cantona, o homem que se recusava a ser um mero fantoche, o rei que se recusava a ser destronado por um insulto. O chute que parou o estádio não foi o fim de sua história, mas sim um capítulo crucial, um divisor de águas que cimentou sua lenda como um dos personagens mais fascinantes, controversos e inesquecíveis da história do futebol. O ar de Selhurst Park, naquela noite de janeiro, ainda ecoa, invisível, com o som daquele impacto, um lembrete eterno da noite em que a fera foi libertada e o mundo do futebol nunca mais foi o mesmo.